Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade sob a tormenta. É cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Fragmentos da mensagem Convite ao Bem, extraída do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, hoje e sempre. A mensagem de hoje tem o título Mediunidade e Estudo, do livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Albino Teixeira, que nos convida a refletir ao dizer: o dinheiro em si não é bom, nem mau. Instrumento neutro. É capaz de criar a abastança ou estimular a miséria, dependendo isso daqueles que o retêm. A eletricidade em si não é boa, nem má. Energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo isso daqueles que a manejam. O magnetismo em si não é bom, nem mau. Agente neutro é capaz de gerar o bem ou produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Assim também é a mediunidade, que não é boa e nem é má em si mesma. Força neutra é capaz de promover a educação ou acalentar a ignorância, dependendo isso daqueles que usufruem. Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Para a utilização correta da eletricidade, possuímos os princípios de ciência, que a controlam na natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal, que honorificam a consciência. E para a justa aplicação da mediunidade, dispomos de ensinamentos do Espiritismo, consubstanciando a religião da justiça e do amor que ilumina todos os detritos do universo. Irmãos, estudemos a doutrina espírita, a fim de que possamos compreender médiuns, mediunidades e fenômenos mediúnicos. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Fraternidade Espírita Emmanuel promove a realização da peça teatral Abigail, Paulo e Estevão, no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc Caruaru, bairro Petrópolis, ao lado da Feira da Sulanca. Hoje, 31 de março, último dia, às 18 horas, ingressos à venda na bilheteria do teatro, informações através do telefone DDD 81 99663 5878.
A Fraternidade Espírita Leão Denis comemorou durante esse mês de março 87 anos de sua fundação e tem uma programação especial de palestras. Hoje, dia 31 de março, às 4h, palestra com José Roberto, do Centro Espírita Apolo de Bezerros. Ele abordará o tema Amar até Doer. A Fraternidade Espírita Leão Denis fica situada à Rua Severino Vieira de Melo, 170, bairro São Francisco, por trás do Colégio Sagrado Coração. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, preces por aquele mesmo que ora. Preces aos anjos guardiães e espíritos protetores, continuação. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas, que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram, como a uma presa, mas que se afastam, em se reconhecendo impotentes, para lutar contra a nossa verdade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que se achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos, e que de nós depende o afastamento dos maus, sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem. O homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Prece, espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus. Onde encontrar uma instituição espírita? GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Antônio Menino, número 203, bairro de Divinópolis, próximo ao convento. Reuniões públicas terças às 8h. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 8h. Espiritismo em Marcha.
O Livro dos Espíritos. Questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, porque permite Deus que seja revelado algumas vezes? Resposta dos Espíritos. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo porque agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de lhe tornar impossíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herderá. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus, que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, lemos: Eu sou a porta. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Ante o Cristo Libertador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz parte do livro Fonte Viva, e ele assim nos escreveu: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens, que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrenos e reconhece-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizada na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas, domingos às 8 horas da noite.
União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, número 581, próximo à subestação de energia da CELP, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio ouvinte, aqui na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas dos temas que abordamos durante o programa nesta manhã. Primeiramente, voltamos a enfocar esses importantes eventos que estarão sendo realizados em nossa cidade no dia de hoje. Primeiro, às 4 horas da tarde, na Fraternidade Espírita Leão Denis, palestra que encerra o mês de comemoração aos 87 anos de fundação daquela instituição. Vai ser uma palestra com José Roberto, do Centro Espírita Apolo de Bezerros. É a palestra que tem por tema Amar até Doer. O centro, a Fraternidade Espírita Leão Denis, fica ali na rua Severino Vieira de Melo, 170, bairro São Francisco, por trás do Colégio Sagrado Coração. O outro evento vai ser às 6 horas da noite, que é a última apresentação da peça teatral Abigail Paulo Estevão, no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc de Caruaru, que fica ali ao lado da Feira da Sulanca, no bairro Petrópolis. A apresentação hoje será como dissemos, de 6 horas da noite. Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Telefone para maiores informações 99663-5878. Então, esses são os 2 eventos que estarão sendo realizados em nossa cidade no dia de hoje. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. A que se refere Emmanuel na expressão açoite de sombras? Na mensagem Convite ao Bem, foi a mensagem de abertura do programa desta manhã. Emmanuel adverte a respeito desse açoite de sombras, dizendo assim: não aguarde pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. As estradas claras do amor são aquelas que encontramos no Evangelho de Jesus, quando Emmanuel diz assim: no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Esse açoite de sombras é caracterizado por 2 elementos principais. Primeiro, aquele que está no nosso inconsciente, no mundo de sombras do nosso passado encarnatório, aonde vícios, desequilíbrios e crimes deixaram marcas no nosso psiquismo, e que, não tendo sido ainda devidamente ressignificadas, superadas, elas podem a qualquer momento atuarem, mas podem desde que o espírito humano não esteja atento aos objetivos elevados da existência. Objetivos esses amplamente colocados no Evangelho de Jesus. É preciso absorver o conteúdo iluminativo do Evangelho para projetar luz no nosso passado de sombras e não sermos vítimas de nós mesmos. Esse é o primeiro aspecto deste mundo de sombras. O segundo é proveniente do chamado inconsciente coletivo, que envolve a humanidade
aonde a presença dos espíritos desencarnados tem sua predominância maior. E como a característica do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, está povoada com a predominância dos espíritos inferiores que trazem o seu mundo de sombras, é desse mundo de sombras também que nós somos chamados aos cuidados adequados para não sermos vítimas dos seus açoites. Açoites aqui como chibatadas, né? Questões de sofrimento totalmente dispensáveis, mas que podemos passar por não termos realizado esse trabalho de iluminação interior que o Evangelho de Jesus nos possibilita. Então, voltando à questão, essa expressão açoite de sombras engloba todo esse campo vibratório, energético, real, associado às ações, pensamentos e emoções em confronto com as leis divinas, ligadas ao egoísmo, aos desequilíbrios que a conduta humana provocou ao longo de inúmeros séculos, mas que precisamos agora, sob a luz do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, envolvermos-nos em claridades profundas, não sendo mais vítimas de nós mesmos, nem do mundo de sombras que só encontra sintonia em nós se não estivermos sintonizados com o bem. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Qual deve ser o objetivo da prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores? O objetivo principal é solicitar-lhes a intercessão junto de Deus. É de pedir ao nosso anjo guardião forças para resistir às más sugestões. É de pedir a Deus que eles possam nos assistir nas contingências da vida, nas dificuldades, nas provas que venhamos a passar. Então, na prece que devemos evocar a ajuda e o amparo do anjo guardião, podemos explicitar que eles nos sustente nas provas da vida, que nos dê forças para suportar sem queixumes, de livrar-nos dos maus pensamentos e fazer com que nós não dermos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Então, é de grande importância diariamente termos esse espaço de reserva pela prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, confiantes de que sob o amparo de nosso Senhor Jesus, o nosso intercessor maior, nós estaremos sendo assistidos por esses espíritos que desejam o nosso progresso, a nossa felicidade
mas que é preciso encontrarem em nós receptividade, atenção aos seus conselhos e advertências, de estarmos de fato decididos a trabalhar pelo bem, pela caridade e de uma vez por todas resolvermos as questões que do nosso passado encarnatório não tenham sido resolvidas por falta de termos utilizado devidamente de recursos como esses que a oração pelos anjos guardiães nos oferece. Não tenhamos dúvidas que só na presente encarnação a grande maioria de nós é que tem tido conhecimento do poder da prece e mais ainda dela quando é voltada a pedirmos o amparo dos anjos guardiões e estarmos abertos a receber essa sua assistência. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que fazer para aceitarmos a existência como aprendizado e serviço? Aceitar a existência como aprendizado e serviço é assunto da mensagem ante o Cristo Libertador do Espírito Emmanuel, que nos dá as seguintes diretrizes e esclarecimentos. O Cristo é a porta da vida abundante. Com Ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço. Então, para estarmos abertos a aceitar e trabalhar a aprendizagem e o serviço durante a nossa experiência encarnatória, é imprescindível nos submetermos aos desígnios do Pai Celestial. Submeter-se aos desígnios do Pai Celestial é colocar como prioridade no nosso dia a dia a vivência, a harmonia com as leis divinas, cuja base principal é a lei do amor e cuja diretriz apontada por Jesus é quando ele diz aos seus discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos tenho amado. É esse o coroamento da vida de aprendizado e serviço. É que agora, para todos nós que recebemos a bênção do alimento espiritual do Evangelho do Cristo, temos um modelo, não é amar ao próximo como a nós mesmos. Porque muitas vezes o amor que nós temos por nós mesmos é um amor desequilibrado e egoísta. É um amor envolvido com o vício, com o desequilíbrio. E a pessoa que está submetida ao domínio de um vício, a qualidade do amor que ela dá ao outro é um amor bem limitado e imperfeito. Agora a diretriz é o amor que Jesus exemplificou.
e que o Evangelho nos convida dia a dia a realizar. E estamos chegando aos momentos finais de nosso programa. Novamente, agradecidos pela audiência, pedimos que, se possível, divulguem, compartilhem o nosso programa. Estamos com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã, aqui na sua Rádio Liberdade. Um bom dia, muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.